Oi, gente. Hoje vamos ter uma aula sobre a conversão de grandezas físicas: comprimento, tempo, massa, velocidade, espaço, volume, temperatura. Vamos falar tudo. Como é que faz para converter quilômetro em metro? Como é que faz para converter grau Celsius em grau Fahrenheit ou Kelvin? Como é que faz para transformar massa em litro? Várias coisinhas importantes na física que está no capítulo 1 da sua apostila. Então, por exemplo, as unidades de medida é comprimento, capacidade, massa, superfície, medida agrária, volume, tempo, temperatura e etc. E elas têm símbolos: metro, litro, m, l, kg, m quadrado, a, m cubo e segundo. Então, essas unidades podem ser transformadas. As grandezas físicas, tempo, massa, etc., elas são divididas em dois grupos: as de base e as derivadas. Então, as de base. As grandezas de base são o tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. E as derivadas, força em Newton, a velocidade, a aceleração, volume e assim por diante. Então veja só, por que a velocidade é uma grandeza derivada? Porque ela deriva do tempo e do comprimento, que é uma grandeza de base. E assim é a aceleração, tempo e comprimento, metro por segundo quadrado. Segundo é tempo, metro é comprimento. Como a gente converte? Como a gente converte metro em quilômetro, metro em decímetro, em hectômetro, em decâmetro, em quilômetro, etc. Vamos ver. Então vamos imaginar que você tem aqui 100 metros. Quantos quilômetros tem 100 metros? Vamos fazer. Para mim achar quilômetro, eu vou correr aqui para a esquerda. Seta para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, 100 metros dividido por 10 vai dar 10 vezes 10, 100. 10 decâmetros. Divido novamente, eu vou ter 10 dividido por 10, 1 hectômetro e vou ter 1 décimo de quilômetro, ou 0,1 quilômetros dá 100 metros. Se eu quisesse transformar esses 100 metros em milímetros, então eu multiplicaria por 10, daria 1.100 metros vezes 10, 1.000 decímetros, 100 mil centímetros e 1 milhão de milímetros teríamos nos 100 metros. Só multiplicar por 10. Então, quando eu quero transformar quilômetro para milímetro, hectômetro, quando a minha seta for para a direita, eu multiplico cada tópico desses vezes 10 até chegar onde eu quero. E vice-versa, se eu quero transformar em quilômetro, por exemplo, do milímetro, eu vou para a esquerda dividindo por 10. Então, para a direita multiplica, para a esquerda divide. Assim eu também faço quando eu quero achar a área, metro quadrado, centímetro quadrado e etc. Para a direita multiplico por 10 elevado ao quadrado, não esquece, daí no caso daria 100, né? E divido por 100 embaixo. Quando eu quero correr para a esquerda, quero transformar milímetro quadrado em quilômetro quadrado, eu divido por 10 ao quadrado. Se eu quero transformar quilômetro quadrado para milímetro quadrado, eu multiplico por 10 ao quadrado. A conversão de volume é a mesma coisa, só que agora volume é ao cubo, então você vai multiplicar e dividir pelo cubo. A conversão de unidades de tempo. Aqui a gente encontra um pouquinho de dificuldade, porque nós temos que entender o seguinte: uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, se um minuto tem 60 segundos, eu tenho 60 minutos na hora, eu tenho que multiplicar por 6, por 60, né? 6 por 0 por 60. E vou achar uma hora, 60 minutos, vezes 60 segundos, dá 3.600 segundos em uma hora. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. 24 vezes 60 dá 1.440 minutos. Cada hora tem 60 minutos. Vezes, novamente, 60 segundos. Para transformar esses 1.440 minutos em segundos, eu vou ter 86.400 segundos. E olha só um ano, 31.557.600 segundos. Quanto tempo, hein? Quantos segundos? Certo. Mas se eu quisesse transformar metro por segundo, meu pai foi daqui a Foz do Iguaçu e andou 120 km por hora.
Meu Deus, foi voando até Foz. E eu posso transformar isso em metros por segundo? Posso. Se eu quero transformar os 120 km por hora do seu pai em metros por segundo, eu vou pegar os 120 e dividir por 3,6 e vou achar o metro por segundo. E se eu quiser transformar o metro por segundo em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, sempre do menor para o maior, metro para quilômetro, que é 1000 metros, é maior, 3 vezes 3,6, multiplica. Se eu quero transformar do maior para o menor, eu divido por 3,6. Grave bem esse macete e nós vamos usar ele agora. A transformação entre as unidades de velocidade. Como eu transformo quilômetro por hora em metro por segundo? Ela é feita por um fator chamado 3,6. Mas como esse fator acontece? Como essa transformação acontece? Em diversos exercícios, o uso incorreto dessa transformação pode causar um erro no exercício. Então, essas unidades de medida tem que tomar cuidado e você vai prestar atenção agora para entender. Por que 3,6? O fator de conversão utilizado é o 3,6 em virtude das correspondências. 1 km é 1000 metros e 1 hora 3.600 segundos. Não esqueça. Ó. Veja o exemplo. Vamos transformar 72 km por hora para metros por segundo. Então, pega 72 km por hora e vamos transformar em metros por segundo. Vamos ver o cálculo. Vemos aqui que 72 km por hora, no cálculo, ó, corresponde a 20 metros por segundo, ou seja, um móvel que em 1 hora desloca 72 km, ele deslocou 20 metros por segundo. Vamos ver? Então, 72 km por hora. Então, é 72 km é 1000 metros, estou transformando 1 km em 1000 metros e transformando a hora em 3.600 segundos. Então, 72 vezes 1000, 72 mil metros, dividido por 3,6, ou por 3.600 segundos. Vamos cortar os 3 zeros do metro e colocar uma vírgula ali depois do 6, ó. Entre o 6 e o 3, uma vírgula, então eu tenho 3 casas em cima, posso cortar, então fica 3,6 e 72 em cima. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Então eu posso pegar direto o 72 que está ali no quilômetro, ó, e dividir por 3,6, eu vou achar metro por segundo. Do maior que é quilômetro para o menor que é metro, divide. Então, e se eu quisesse fazer ao contrário? Aí eu teria que multiplicar os 72 metros vezes 3,6 e eu teria os 72 km por hora. Tranquilo? Bem fácil, então está aqui o macete. Ó. Quilômetro por hora, do maior para o menor, divide por 3,6. Do menor para o maior, multiplica por 3,6. Então, 1 hora 60 segundos, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, 60 minutos de 1 hora tem 3.600 segundos. Ou seja, 1 hora, 3.600 segundos. Se eu cortar os zeros dos 1000 metros, metros por segundo, eu vou ter um número dividido por 3,6 e vou achar metros por segundo. E se eu multiplicar por 3,6, acharei quilômetro por hora. Aí a conversão de unidade de massa, quilo, hectograma, decagrama, centigrama, decigrama. Como é que faz? A mesma coisa, ó, multiplica por 10 igual nós fizemos lá atrás no metro. Olha que interessante, ó. Se eu multiplicar 1 grama por 10, eu preciso de 10 gramas para formar 1 decigrama. Então, 1 decigrama é a grama dividida em 10 partes. Né? Decigrama, a 10ª parte do grama. Centigrama, para a direita, ó, CG, vai ser 100 partes do grama. E 1000 partes do grama, miligrama. Então, se eu pegar 1 grama de um medicamento e tirar 1000 partes, eu tenho 1 miligrama. Então, separa em 3 montinhos o grama de um pozinho do medicamento. Em 1000 montinhos de mesma quantidade, eu vou ter ali miligrama, um montinho daqueles. Então, o decagrama, o DAM, né? DAG, o DAG tem 10 gramas. O hectagrama ou hectograma vai ter, hecto é 100, ó. Então 100 gramas. 1 grama, 2 gramas, até 100 gramas vai dar 1 hectograma. E o quilograma serão 1000 gramas. Tranquilo, né? Então, da mesma forma, se eu quero transformar miligrama em quilograma, eu vou dividindo por 10 até chegar no quilograma. Se eu quero transformar miligrama em grama, eu vou dividir 3 vezes. Ó. Miligrama divide por 1000. Centigrama divide por 100 para chegar no grama. E o decigrama divide por 10. Se eu quero transformar grama em decagrama em grama,
eu vou multiplicar por 10, porque cada decagrama tem 10 gramas. Se eu quero transformar hectagrama ou hectograma em grama, eu multiplico por 10 vezes 10, então multiplico por 100, e o quilograma multiplico por 1000. Então, 1 quilograma, 1000 gramas, 1 hectograma, 100 gramas, e um decagrama, deca, 10, né? Deca campeão, deca 10. Então, decagrama, 10 gramas. Então, um decagrama tem 10 gramas. Conversão de unidades de volume. Aqui também é a mesma coisa, ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. Tudo igual, ó. É tudo por 10, ó. Então, 1 quilolitro tem 1000 litros, 1 hectolitro tem 100 litros, 1 decalitro tem 10 litros, 1 decilitro tem 1/10 de litro, pega o litro e divide em 10 partes, 1 centilitro tem 100 partes do litro, pega o litro e divide em 100 partes, vai dar uma parte, vai dar 1 centilitro, e mililitro, pega o litro e divide em 1000 partes, 1000 pequenos litrinhos, né? Vai ficar bem legal, mililitro, então 1000 partes do litro. E para mim transformar a massa em volume, a massa multiplica pela capacidade, está ali, ó, 1 litro, certo? Capacidade de 1 litro, massa 1 quilo, tem capacidade de 1 litro. 1 litro, para transformar em volume, multiplica por decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico. Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, 1 litro equivale a 1 quilograma. Conversão de escalas termométricas. Essa é uma outra coisa que a gente faz muita confusão. Nós temos 3 escalas. A oficial, a internacional, é a Kelvin. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós usamos o grau Celsius, que vai do ponto de fusão 0 graus a 100 graus, a régua lá do termômetro. E o Fahrenheit, grau Fahrenheit, alguns países usa 32 Fahrenheit como ponto de fusão, ou seria o 0 grau Celsius, e 212 Fahrenheit para a gente ter o ponto de ebulição. O Kelvin, 273 Kelvin, que equivale a 0 grau Celsius, e 373 graus Kelvin, que é o ponto de ebulição, que equivale a 100 graus Celsius. Então, veja só, eu posso fazer então uma conversão entre escalas. Posso simplificar então a fórmula e achar o Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9 e Tk menos 273 sobre 5. Então, eu estou igualando as escalas, para fazer conversão. Então, o Tc é Celsius, Tf é Fahrenheit, Tk é Kelvin. Vamos entender. Então, quando eu olho o Tc aqui, ó, é a temperatura Celsius que vai aqui. Eu substituo esse Tc pela temperatura Celsius. Se eu quero achar Fahrenheit, eu substituo a temperatura de Celsius para Fahrenheit, eu substituo a Celsius, é a Fahrenheit que eu vou achar. Fica incógnita aqui, ó. Da mesma forma para Kelvin. Então, é aqui que eu coloco o valor que eu tenho em dado exercício. Vamos pegar o exemplo aqui embaixo, ó. Eu quero transformar graus Celsius em Fahrenheit. Ó. Eu vou usar essa fórmula igual a essa. Então, eu não vou usar Kelvin, porque Kelvin não está no exercício. Ó. Grau Celsius, grau Fahrenheit. Vamos ver. Então, eu vou ter que achar aqui o Tc. Voltando, o Tc. Certo? Então, vamos lá. Vou achar o Tc. Ó, o Tc é 45 graus, então eu vou colocar aqui 45. Vamos ver aqui, ó. Tc sobre 5, peguei as duas escalas, ó. A escala Celsius e a escala Fahrenheit na fórmula, que é essa fórmula do grau Celsius, essa é a fórmula do grau Fahrenheit. Substituir 45 no lugar do Tc, ó. 45 sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é daqui da minha fórmula da equação geral. Usei essas duas. Aí, dividir 45 por 5 deu 9. E aí eu tenho o 9 aqui, ó. 9 está aqui, para baixo, ó. Copiei a mesma. Agora eu passo o 9 para lá e vou pegar o Tf menos 32, 9 vezes 9. Vai dar 81 igual a Tf menos 32. Ó. Tf é igual a 81, passei o 32 que estava diminuindo, somando, e eu tenho então a temperatura em Fahrenheit, que equivale a 45 graus Celsius. 0 graus equivale a 32 Fahrenheit, 100 graus equivale a 212. Então, o 45 graus que ficaria mais ou menos aqui no meio, equivale a 113 graus Fahrenheit. Então, a resposta, a temperatura equivalente de graus Celsius, 45 graus, corresponde a 113 graus Fahrenheit.
Que delícia, né? Muito fácil. Experimente fazer outros experimentos, substitua, coloque aqui, por exemplo, um valor em Fahrenheit, 70 Fahrenheit, quanto vale em Kelvin? Daí pega essas duas fórmulas, iguala e acha o TK, que vai ficar aqui incógnita. Eu quero achar, eu tenho 150 Fahrenheit, quero achar Celsius. Pega essas duas fórmulas, iguala uma com a outra, e você vai achar então o grau Celsius. Substitui aqui o Fahrenheit. É bem gostoso, pode brincar muito, tem muitos exercícios aí sobre conversão entre escalas termométricas na internet. Você pode baixar alguns exercícios e fazer. E aí na tua apostila ainda não tem, esse é um assunto mais para frente, mas é bom já saber como é que faz a conversão de escala. Beleza? Um grande abraço, boa semana e breve nós teremos mais aulas nesse estilo. Tchau!